Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre fonoaudiologia, que é uma área da saúde que estuda, previne, avalia e trata distúrbios relacionados à comunicação humana. O objetivo é promover a qualidade de vida e o desenvolvimento adequado da comunicação em todas as faixas etárias. Mas nós vamos falar também, nesse episódio, sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E de que forma a fonoaudiologia, ligadas a outras áreas relacionadas à saúde, trabalham esse tema que tem tido amplo destaque em várias situações, né? Não só na região de Campinas, mas a nível Brasil. E, com muita alegria, eu estou recebendo, nesse episódio do podcast, a Bárbara Frari, que é fonoaudióloga, com graduação e pós-graduação pela Unicamp. E, atualmente, trabalha como fonoaudióloga clínica. Com trabalhos técnicos da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Bárbara, muito obrigado por você ter aceito o convite, é um prazer te receber aqui no Panorama de Negócios. Acho que tem muita coisa bacana, né, que as pessoas não conhecem relacionada à questão da fonoaudiologia. Então, obrigado, viu? Eu que agradeço, Milton. Acho que é um prazer estar aqui e conversar sobre esse tema, sobre a fonoaudiologia, sobre o transtorno do espectro autista. Eu que agradeço. Ô, Bárbara, você sabe que todas as vezes, né, que a gente faz a apresentação do Panorama de Negócios, a gente traz entrevistados das mais diversas áreas do conhecimento. E, obviamente, né, que eu sempre procuro fazer uma pesquisa sobre o tema que eu vou tratar, até para poder trazer algo ou abordar alguma coisa com o meu convidado relacionado à área que ele atua, né? E aí eu fiz uma pesquisa sobre essa questão da fonoaudiologia e fiz uma pesquisa também sobre o transtorno do espectro autista. Até antes de a gente começar a conversar nesse momento, né, a gente estava até falando, né, sobre essa questão de identificar, por exemplo, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. E nessa pesquisa eu pude comprovar que quando você identifica isso na fase da infância, com 2 ou 3 anos, você não cura, mas você minimiza bastante os impactos relacionados ao espectro autista. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, sobre fonoaudiologia e a gente fala sobre processos de comunicação, né? A gente percebe, por exemplo, em muitas situações do autismo, que em determinados aspectos existe um comprometimento com relação a esse processo de comunicação, né, Bárbara? Exato. Acho que é legal você trazer à tona esse tema mesmo, Milton, porque um dos grandes marcadores, de fato, do transtorno são as questões de comunicação, né? Então, acho que depois que isso também veio mais à tona na nossa sociedade, o papel do fonoaudiólogo também se destacou de alguma forma, porque é o profissional, de fato, que estuda a comunicação humana, as relações, né, as interações de alguma forma.
Então, isso que você comentou em relação a diagnóstico precoce, né, em relação a perceber isso na primeira infância, é assim, o que a gente até chama de padrão ouro mesmo, porque considerando neuroplasticidade cerebral, considerando a importância mesmo de uma intervenção precoce, de fato a gente consegue diminuir muitos impactos em relação à vida futura dessa pessoa. É claro que é um quadro, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, como você já bem falou, não existe uma cura em relação a isso, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Em contrapartida, a gente consegue muita melhora em relação a algumas habilidades em defasagem, né? E eu, como terapeuta, não poderia dizer diferente, né? Todo terapeuta, a gente aposta numa melhora, e nessa intervenção precoce. Então, a gente tem estudado muito esse tema mesmo, intervenção precoce, né? De 0 a 3 anos, o quanto a gente consegue modificar, perceber sinais mesmo e intervenções em relação a essas crianças. Então, acho fundamental você ter trazido esse tópico de fato. Né? Agora, o que eu acho interessante, Bárbara, é que, na verdade, por exemplo, quando a gente fala sobre o transtorno do espectro autista, hoje, por exemplo, fala-se muito numa atuação multidisciplinar. Uhum. Né? Então, por exemplo, o fonoaudiólogo, o outro profissional que atua nessa área, geralmente é a área de saúde. Exato. Né? Só que a gente enfrenta, por exemplo, uma certa dificuldade, porque quando a gente fala sobre uma atuação multidisciplinar, a gente tem uma dificuldade em relação, nesse sentido, à área pública de saúde. Uhum. Né? Se você for ver, por exemplo, sob o ponto de vista particular, essa equipe multidisciplinar ela é muito mais fácil, vamos dizer assim, para atuar em conjunto, porque aí esses profissionais eles discutem sobre uma determinada situação, um determinado caso, né, que está sendo avaliado. Mas na questão, por exemplo, da saúde pública, isso daí fica muito difícil. E eu não sei, mas eu entendo que essa equipe multidisciplinar, né, onde vários profissionais conversam, para esse paciente ou para essa pessoa que está sendo atendida, isso daí tem um avanço fantástico, né? Com certeza, com certeza. Nenhum profissional da saúde fecha um diagnóstico, né, de transtorno do espectro autista sozinho. Então, eu como fonoaudióloga tive experiência clínica tanto na área pública quanto na área privada, em relação às intervenções, ao próprio diagnóstico em si. E, assim, é fundamental que os profissionais conversem, porque, claro, eu olho da minha perspectiva enquanto fonoaudiólogo, mas é de mais-valia que outros profissionais olhem das suas perspectivas, né? Então, é imprescindível também o olhar da psicologia, o olhar da terapia ocupacional, o olhar do médico, muitas vezes o olhar do fisioterapeuta, da psicopedagogia. Então, como se trata de um espectro, de um transtorno que acomete diversas áreas, né? Tem diversas áreas ali de fragilidade para a gente olhar, todos os profissionais são extremamente importantes nessa conversa mesmo, nesse diálogo, de forma a trazer melhor esse plano terapêutico para o paciente. E isso que você trouxe à tona em relação a acesso, eu acho que é um tema também bem relevante, considerando o nosso país, né? Um país de extensão muito grande, né? Um país que os acessos, infelizmente, ainda são muito distintos. E aí eu até costumo brincar que, assim, a saúde, de fato, ter saúde é um privilégio, infelizmente, em alguns aspectos ainda é um privilégio, mas ela deveria ser um direito. O acesso à saúde deveria sempre ser um direito. Atualmente, eu estou na área clínica, né, na área particular, mas já atuei no sistema público. Muitas vezes a gente precisa fazer condutas do ponto de vista de um olhar também para o acesso público, porque, de fato, isso tem que ser um direito, né? Sim. E, infelizmente, a gente sabe que com o acesso nem sempre é tão igualitário assim em relação a isso. E até por isso que no Brasil a gente tem ainda muito diagnóstico tardio, né? Acessos difíceis à terapia, sejam elas a terapias fonoaudiológicas, terapias da psicoterapia mesmo, a terapia ocupacional, enfim. Então, esse trabalho, ele é fundamental, né? Que seja feito de forma amarrada, com uma interlocução. E a gente sempre fala, né, do mundo ideal, do padrão ideal de intervenção.
Só que, infelizmente, a gente sabe que o padrão ideal, muitas vezes, não se assemelha ao padrão real do nosso país de intervenção. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas a gente sempre diz, né, a importância de todos esses profissionais intervirem, né, de uma forma assertiva em relação ao processo, né, em relação ao paciente. A gente gosta muito de dizer sobre um olhar humanizado da saúde, né? Então, a gente até usa o termo, uma pessoa com espectro autista, né? Um sujeito que está ali. E até o termo espectro, ele é interessante de ser mencionado, porque como é um espectro, ele não diz de coisas polarizadas, né? Ou você tem essa característica ou essa. Ele se manifesta de uma forma de um espectro, igual um espectro de cores mesmo, sim, né? Sim. Então, não é uma escala preto e branco, é uma escala de cinzas, de várias cores, né? Que podem, então, você pode ter uma característica e não ter outra, uma manifestação X e não ter outra manifestação. Então, uma pessoa com espectro autista nunca é igual a outra pessoa com espectro autista, né? Então... É uma coisa quase que única. Uhum. E exclusiva, muitas vezes, em relação àquela pessoa. Exato. Né? Aí eu falo sob o ponto de vista de algo personalizado. Uhum. Né? Você não pode, por exemplo, de repente... você pode ter sintomas similares, mas não iguais. Exato. Né? Quer dizer, então, de repente, esse comportamento ele pode variar de pessoa para pessoa. Uma coisa que me chama muita atenção, eu já percebi... Eu já vi, por exemplo, pessoas com esse transtorno do espectro autista que são extremamente inteligentes e têm habilidades diferenciadas, algumas habilidades específicas, em relação às pessoas de uma forma geral. Né? Como também você, às vezes, encontra situações... de pessoas, por exemplo, que tenham déficit de mental mesmo, né? Então, é muito importante, por exemplo, o profissional, né, se depara com uma questão dessa, esse trabalho multidisciplinar. Porque aí esses profissionais, eles discutem e, de repente, você pode... desenvolver um tratamento ou uma assistência àquela pessoa que pode ser um diferencial, né? Com certeza. Esse olhar diferenciado para cada sujeito, né, um plano terapêutico individual, ele é fundamental pensando que é isso. Existem, claro, marcadores, a gente já estuda em literatura, né, bandeiras vermelhas, que a gente chama red flags, para certas comorbidades, para certas apresentações dos transtornos do neurodesenvolvimento. Só que é isso, existem pessoas que têm sinais parecidos, às vezes a manifestação é até parecida de alguma característica, só que funcionalmente, às vezes, na vida é muito diferente. A maneira com que ela está inserida na família, na sociedade, em toda essa situação conversa de uma forma, às vezes, diferente. Então, um plano terapêutico individual, ele é fundamental em qualquer área da saúde, né? Em qualquer que seja. Eu acho que a gente não pode, enquanto profissional da saúde, cair naquele erro de que a gente já sabe atender X diagnóstico. Eu sempre falo que, assim, por mais que a gente estude, se amanhã vir um outro paciente para eu conversar, eu com certeza vou ver coisas diferentes, vou ter interesses diferentes em relação àquele caso. Então, eu acho que é importantíssimo a gente pensar dessa perspectiva mesmo, de como cada sintoma realmente se manifesta de uma forma diferente e tudo mais. Tem realmente alguns marcadores interessantes para a gente pensar, né, do ponto de vista até da fonoaudiologia, em relação como a questão da linguagem ela está muito marcada em algumas questões ali do TEA, são coisas interessantes para a gente pontuar. Mas é isso, então pode ser que para um paciente eu coloque X objetivos, né, melhorar, sei lá, a comunicação social, melhorar a interação com terceiros, melhorar a rigidez a inflexibilidade cognitiva, questões de alguns pontos, e para outro, talvez, a seletividade alimentar, questões de motricidade orofacial, questões em relação
a dinâmica ali familiar. Muitas vezes existem casos que uma orientação parental é tão fundamental quanto a intervenção. Então, realmente, assim, a gente tem que ir tateando cada caso e de uma forma multiprofissional, profissionais que se conversem, profissionais que tenham uma interlocução, porque a ideia... E muitas vezes, Milton, isso eu também não tenho receio de dizer, e inclusive eu digo na minha prática clínica, que muitas vezes a própria terapia, ela se constitui como uma terapia diagnóstica. Uhum. Porque muitas vezes a gente não consegue firmar um diagnóstico logo que a criança chega, por N motivos, né? Muitas vezes existe uma linha tênue entre alguns diagnósticos. Então, muitas vezes, o acompanhamento nos traz também novos panoramas. Então, assim, sim, não é incomum eu começar a atender alguém, depois de 6, 8 meses eu reavaliar e pensar, nossa, já é outra criança, com outros, com outras questões, até porque comecei a intervir, outros profissionais começaram a intervir. Então, isso a gente que é bacana, né? A gente espera que mudem, profissional, né? Exato. Você vê, por exemplo, uma evolução naquele quadro que você detectou lá no início. Exato. Né? Uhum. Mas, gente, olha só, o que é legal, né? A gente está falando sobre a questão do transtorno do espectro autista, só que você que está me acompanhando nesse momento já ouviu inúmeras vezes falar do fonoaudiólogo. Mas o que o fonoaudiólogo faz, na verdade? A atuação do fonoaudiólogo, sob o ponto de vista da área de comunicação, para a gente que atua nessa área, é fundamental. Estou falando área de comunicação, rádio, TV, o próprio podcast. E aí tem uma questão bastante interessante, Bárbara, que é o seguinte: as funções biológicas e comportamentais estudadas pela fonoaudiologia incluem, olha só, audição, fala, linguagem, voz, deglutição, mastigação, respiração. É isso mesmo? Isso mesmo. Aí é o seguinte, aí você fica pensando assim, você que está acompanhando nesse momento, que às vezes as pessoas elas ficam, nossa, mas será que eu tenho, de repente, algum déficit em relação a determinadas questões, por exemplo, de fala, distúrbio de fala? Eu tenho dificuldade, por exemplo, em entender aquilo que é colocado pelo outro. E aí, o papel do fonoaudiólogo, nessas várias situações que eu coloquei aqui, ela passa a ser extremamente importante. Então, eu gostaria que você colocasse para quem está nos acompanhando neste momento, sobre esse trabalho mesmo do fonoaudiólogo, né? A gente focou desde o início sobre a questão do transtorno do espectro autista, né? Que é um tema que está muito evidenciado atualmente. Mas eu acho que as pessoas têm, quando eu falei assim, mastigação, audição e tal, mas como essas coisas interagem e eu consigo identificar que talvez eu esteja com algum problema que eu necessite de uma avaliação de um fonoaudiólogo? Acho que é legal você ter contextualizado primeiro o que o fonoaudiólogo faz, porque acho que ainda existem algumas dúvidas em relação ao trabalho fonoaudiológico, né? De fato, é um profissional que avalia, que intervém em todas essas questões. De fato, a gente fala que é um profissional que estuda comunicação humana, mas é isso, a atuação é muito ampla. A gente pode, de fato, atuar primeiro com as questões auditivas, né? Então, a avaliação, e isso é uma coisa que a gente acabou não falando e eu sempre prezo por sempre pedir uma avaliação auditiva. Muitas vezes, mesmo quando, né, nesses diagnósticos, enfim, seja de um atraso de fala, seja de uma suspeita de um transtorno do espectro autista, uma suspeita de transtorno do desenvolvimento da linguagem, a gente precisa garantir que a audição está ok, né? Não que não possa existir algumas questões auditivas, por exemplo, alguém com um transtorno do espectro autista e uma questão auditiva. Pode ter uma co-ocorrência, digamos assim, mas de qualquer forma a gente precisa descartar também que não tenha algum acometimento auditivo. Então, e aí a gente pensando na área de audição, é extremamente ampla a atuação, né?
desde a parte também de adaptação e colocação de aparelho de amplificação sonora, né, os aparelhos auditivos, na parte de processamento auditivo, que é o que você falou, do entendimento do que foi dito, que isso está muito correlacionado com a parte de aprendizagem, né? Então, além da acuidade auditiva, a gente precisa de um bom processamento auditivo, que é, digamos, como o cérebro interpreta aquilo que foi ouvido. Né? Então, na própria área da motricidade orofacial, que você falou, né? Da mastigação, da relação mais anatômica ali, miofuncional, que a gente diz, existe uma importante correlação, muitas vezes, com outras áreas também, com a própria odontologia. Muitas vezes a gente precisa, de fato, adequar algum padrão muscular, porque a gente fala que, de fato, tem muitos profissionais que trabalham com a parte de osso, né? Mas a gente não pode esquecer que o músculo está ancorado ali nesse osso. Então, a gente precisa de um bom tônus. Muitas vezes, também o fonoaudiólogo trabalha em relação a essa parte mais muscular, né? Miofuncional. Também na parte de deglutição, que é o que você falou, em relação, de fato, ao alimento ali sendo digerido. E muitas vezes, assim, esse profissional que trabalha com a deglutição, muitas vezes trabalha em hospitais, em clínicas de reabilitação, né, quadros que a gente diz quando tem algum aspecto ali, algum comprometimento, né, um quadro de disfagia. Então, também o fonoaudiólogo atua nessa área. Atua na área de comunicação de uma forma geral, igual você falou, nos aspectos de oratória, de voz, né, de padrões mesmo ali do aparelho fonador. Então, tanto nessa perspectiva mesmo de voz, comunicação, quanto do estudo da linguagem de uma forma geral. A gente até diz assim que na parte da fala, então, imaginando um quadro ali, a fala é um pedacinho da linguagem, sim, né? Sim. Ela é a ponta ali do iceberg. Então, muitas vezes a gente tem transtornos, acometimentos da fala, propriamente dito, em termos de sons, de fonemas, de trocas de palavras, de dificuldade de articulação. Mas a gente também estuda a linguagem de uma forma ampla. Então, as questões de interação, de comunicação, as questões que a gente diz que são pragmáticas da linguagem, né? Para eu me comunicar bem, são muitos fatores, né? Sim, a fala sim. ela é um aspecto muito complexo. Então, a gente avalia tanto do ponto de vista mais anatômico, muscular, quanto do ponto de vista de coordenação ali dos movimentos, quanto de função dessa linguagem, né? Para que a gente se constitui muito ali na sociedade enquanto seres falantes, enquanto seres que se comunicam, né? E aí também digo comunicação de uma forma ampla, não necessariamente só uma comunicação de uma forma oral, mas muitas vezes a gente até tem alguns acometimentos que às vezes a gente não consegue chegar, né, no padrão de fato de fala em uma forma oral, mas a gente consegue que o paciente se comunique, que a gente consegue legitimar e dar voz a essa pessoa, né? Então, acho que o fonoaudiólogo, ele é um profissional que olha para o ser humano e tenta dar voz, assim, mas no sentido até simbólico, não só literal, sim. Em todos os aspectos, né, da comunicação humana. As pessoas se comunicarem melhor, sob o ponto de vista oral, por exemplo, de uma forma articulada e clara. Né? Que as pessoas, por exemplo, entendam aquilo que está se falando. Sim. Né? Você sabe que antigamente, Bárbara, acho que nem tem mais. Mas quando você pegava, por exemplo, um locutor de FM, tá? As pessoas falavam que todo mundo tinha a mesma voz. Entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, o ouvinte confundia quem era o fulano, quem era o Beltrano e tal, porque as vozes eram muito similares. E naquela época, haviam cursos, por exemplo, de impostação de voz. Aí você que está acompanhando nesse momento vai falar assim, mas o que seria isso? É você impostar mesmo a sua voz, né? Oi, Bárbara, tudo bem com você? Né? Que é diferente da forma como nós estamos conversando, né? Oi, Bárbara, tudo bem e tal? Né? Tem uma diferença, né, de entonação dessa voz. Então, os profissionais de rádio falavam muito de forma impostada, né? Noticiário, e aí tinha, na época, um padrão, por exemplo, de voz. Hoje não existe mais isso. Né? Hoje, por exemplo, qual é o padrão de voz de rádio? Não tem. É a forma como aquele profissional se comunica. Então, ele tem que falar bem, de forma articulada, que as pessoas entendam e que ele tenha, eu vou chamar de giga de comunicação, tá?
que é aquele bate-papo, aquela coisa descontraída e tal, que gere uma certa interação com quem está ouvindo. Quer dizer, então o processo de comunicação hoje de rádio, falando do rádio, né, ele é bem diferente do que era anos atrás. Eu tenho a minha formação ao longo de 36 anos de jornalismo, mas muito focado em rádio. Uhum. Então, e na verdade, se você for olhar, por exemplo, o podcast, ele hoje, na verdade, ele tem muito do rádio e tem muito também da entrevista de TV. Né? Eu falo podcast do ponto de vista só do podcast de áudio, né? E o podcast de vídeo tem muito essa visualização do ponto de vista da TV. Mas hoje, por exemplo, a gente está falando para um público de muitos executivos, né? Muitos empresários. E muitas vezes, por exemplo, para esse executivo, para esse empresário, é importante, é interessante, né, que ele saiba se comunicar ou tenha a condição de se comunicar de uma forma que as pessoas percebam aquilo que está sendo passado. E aí, falando sobre esse ponto de vista, o papel do profissional de fonoaudiologia, ou fonoaudiólogo, ele acaba sendo muito interessante e muito importante, sob o ponto de vista, por exemplo, do político, por exemplo, que quer se comunicar melhor, do ponto de vista, por exemplo, do profissional dentro da empresa que precisa ter contato com várias áreas dentro da organização, que precisa se comunicar, né? Então, eu sei, por exemplo, Bárbara, que existem alguns exercícios, né, que são utilizados, por exemplo, na fonoaudiologia, que ajudam e muito, por exemplo, as pessoas nesse processo de comunicação, né, que eu estou me referindo. Sim, sim. Existe muito benefício assim, da área da fonoaudiologia nessa perspectiva da oratória que você falou, né? Pensando na comunicação de uma forma ampla, assim, tanto do ponto de vista de padrão mais vocal ali, de voz mesmo, quanto de impostação, que né, assim, seria dessa projeção de voz também, entonação, esses marcadores, a comunicação também ali não verbal, um pouco gestual. Então, a gente fala que é importante saber, claro, é imprescindível que um profissional em qualquer área da vida dele, ele saiba o que ele está fazendo, mas além de saber o que ele faz, ele tem que parecer saber o que ele faz, né? Então, o profissional ele tem que também se comunicar bem. Então, se a gente pensa em qualquer profissional, seja ele um comunicador ou não, alguém que se comunica bem com os demais, com os outros profissionais, com os seus clientes, com os seus pacientes, com terceiros, com parceiros de trabalho, ele tende a ser um profissional mais bem-sucedido, né? Então, a comunicação, ela vai muito além do que a gente pensa. Então, a fonoaudiologia pode sim beneficiar em relação a essa área mais, né, da voz, da oratória. Então, eu acho que assim, é interessantíssimo a gente pensar também sobre essa perspectiva. Claro que é a mesma coisa, assim, depende muito de cada profissional que nos procura, qual é a queixa, qual é a habilidade, muitas vezes, que gostaria de melhorar, qual tipo de performance comunicativa. Eu não gosto do jeito com que eu falo, eu acho minha voz assim, acho minha voz desse jeito, acho muito fina ou muito grossa, ou falo muito rápido. Como você trabalhar isso, Bárbara? Tem padrões que a gente consegue melhorar, né, em relação a situações, em relação mesmo a maneira com que eu falo. Então, a gente precisaria fazer, de fato, uma avaliação, né? Então, normalmente, o profissional também avalia esse cliente em relação a isso, a velocidade de fala, a entonação, ao uso de gestos, a marcadores. A gente fala sobre a questão da prosódia de fala, que é essa melodia, né? Ela é interessantíssima para ser usada ao nosso favor. Você conversando aqui no podcast, é nítido quanto você se beneficia, quanto você faz uso de pausas, de olhares, você usa muitas vezes a sua comunicação gestual como um marcador, né? Sim. Sem perceber, muitas vezes você faz e dá uma ênfase com a mão, muda, coloca assim. Então, isso tudo é também, claro, de quem tem uma experiência muito grande em rádio, em coisas da área da comunicação. Então, isso tudo a gente pode melhorar e intervir dessa perspectiva, né? E aí, que eu tava falando da melodia, né, da prosódia da fala, ela realmente, assim, são questões ali, né,
além do verbal, além do conteúdo, mas que chamam muita atenção na comunicação, né? Essa maneira que não é uma maneira monótona de falar. Eu brinco, não parece a voz do GPS, né? Que fala sem entonação nenhuma, sem acentuação. Uma coisa mecânica, meio né? mecânica, meio monótona. Então a comunicação destaca um pouco aquilo que você falou no começo, de a gente quer melhorar certos padrões, a gente tende a, enquanto profissional, olhar sobre desafios ali da comunicação de alguém, né, sobre potenciais e sobre fragilidades, mas sempre tentando achar de uma forma, de um ponto de vista autêntico, né, a comunicação que se pareça com a melhor comunicação para o Milton, para a Bárbara, para aquele profissional, né, eu tenho que me comunicar de uma forma clara, com essa questão, mas que pareça de fato a minha comunicação, né, que não seja colada com a um padrão necessariamente de alguém, que eu acho que aí é o que você comentou um pouquinho sobre cada um ter um pouquinho da sua voz, da sua identidade, da sua maneira de falar. E aí, nesses diversos tratamentos, né, puxando um gancho do que a gente conversou, a gente trabalha também essa entonação, essas questões ali para além da fala só, né, da articulação de sons propriamente dita. Olha, quem está nos acompanhando neste momento, a gente já está quase finalizando esse episódio do Panorama de Negócios, mas tem duas situações que eu vou colocar para você que eu acho que são pertinentes nesse momento. Uma é sobre o ponto de vista da questão do professor. Tá? O profissional que trabalha muito com a voz, e quando a gente fala trabalhar com a voz, gente, não é só o pessoal que atua na área de comunicação, um jornalista que atua em rádio ou atua em TV, mas o próprio professor mesmo, né? Muitas vezes ele fica anos da vida, né, dando aula, falando e tal, e muitas vezes esse profissional ele acaba tendo alguns problemas, por exemplo, na voz, que as pessoas chamam, não sei se é a forma correta, mas calo vocal, por exemplo. Tá? E existem, por exemplo, situações, por exemplo, de pessoas, um homem, por exemplo, com uma voz fina, ou uma mulher com uma voz grave, que às vezes, por exemplo, incomoda essas pessoas pelo ponto de vista de que o padrão é um homem com a voz mais grave e a mulher com a voz mais fina, por exemplo. Tá? Nessas situações que eu coloquei, o profissional de fonoaudiologia, ele tem como atuar e minimizar esses impactos, Bárbara? Sim, acho que o profissional, né, da fonoaudiologia, ele pode, né, e deve atuar nesses aspectos da comunicação. O professor essa área realmente é muito acometida em relação a isso, que você falou dos calos, né, que é um termo mais coloquial, mas de fato é uma das lesões mais comuns, que a gente chama de nódulo, né, que basicamente, de fato, é como se fosse de fato um calo ali que acontece de fato na prega vocal, e sim, com fonoterapia a gente consegue uma remissão do quadro, e aí em relação a mudanças, né, de formas, de tom, de padrões, assim, acho que até a gente tomar cuidado em relação até ao próprio termo padrão, porque, enfim, existe uma escala também muito grande ali de nuances, né, da forma com que eu me comunico, em relação a estudos, em relação até a questão de gênero, mas o fonoaudiólogo pode sim ajudar a que o paciente, né, o cliente, se comunique da forma que ele se identifique de forma, né, melhor. Então a gente sempre pergunta também do aspecto da psicodinâmica vocal, que você acha que a sua voz te representa, você gosta? Então, assim, sempre pensando, na verdade, nem tanto num padrão ali geral de estética do que talvez eu ache, mas o que de fato se identifique com aquele sujeito, né? Qual é o estilo de fala que realmente o representaria. Então, tem essa perspectiva também dessa psicodinâmica para a gente entender qual que é a forma que ficaria mais ajustada àquela pessoa, né? Então, a gente sempre também tenta ter esse olhar, né, para entender o que ela não gosta, né? Qual é o tipo de coisa que ela acha que destoa ali na comunicação, o que ela acha que não combina da voz dela com a comunicação. Então, sim, um fonoaudiólogo também ajuda nessas questões. Então, acho que é isso, Milton, né? Em relação à comunicação, assim, é muito amplo, é um assunto que daria, né, muitos podcasts, né, em relação a essas nuances ali da comunicação.
Bárbara Frari, prazer imenso te receber aqui no podcast Panorama de Negócios. Eu acho que foi extremamente importante para você que está acompanhando neste momento, né? Dentro da proposta nossa jornalística, né, de trazer temas que realmente sejam importantes, que sejam fundamentais para as pessoas. Então, eu te agradeço demais, né, por essa oportunidade, por essa aula que você trouxe para a gente nesse momento. E foi muito bacana. Eu te agradeço extremamente, viu, Bárbara? Eu que agradeço. É um prazer falar sobre o meu trabalho, sobre a fonoaudiologia, trazer à tona um pouco mais esses assuntos, né? A gente consegue propagar tipo de informação de qualidade. Então, isso é fazer saúde também, né? Isso é fazer e mostrar os diversos panoramas de negócios que a gente pode ter, de fato. Então, eu que agradeço a oportunidade. E olha, veja, reveja quantas vezes você quiser no canal do Panorama de Negócios no YouTube, tá? E tem também a página do Panorama de Negócios na internet, que é o www.panoramadenegócios.com.br. Gente, até o próximo episódio. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.